Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al doctor José Luis de Jesús, Yo, Jesucristo hombre. Olá, abençoados! O tema de hoje é rudimentos e obras mortas. Te deixamos com Jesus Cristo homem. Abençoados com todas as bênçãos. Uma saudação à amada que se edifica cada vez mais com o verdadeiro Evangelho. Bem, o tema de hoje é um tema maravilhoso. Tivemos falando semana passada de corpos imortais, a forma que esses corpos terão, e nesta semana estava olhando. O tema de hoje é os rudimentos e obras mortas. E depois lhes explico por quê. Ao evangelho da circuncisão desaparecer por tanto tempo, o mundo religioso entrou em um grau de apostasia tão grande ao seguir rudimentos que haviam que ser deixados há 2000 anos atrás. Então, ao seguirem os ensinos de Jesus de Nazaré, e alguém que me escuta dirá, esse pregador aí não ama ao Senhor, porque está dizendo que tem que deixar os ensinos de Jesus de Nazaré? E não sou eu, é o apóstolo Paulo que diz que para entrar numa perfeição tinha que deixar os primeiros ensinos de Jesus de Nazaré, porque essas ele fez debaixo do judaísmo e debaixo do falso evangelho da circuncisão. Mas essa apostasia, esses rudimentos conduziram a uma apostasia que, quando o Senhor aparecesse, teriam os olhos tão cheios de adultério, teriam tanto adultério espiritual em suas mentes, que o Senhor apareceria a eles como ladrão na noite, apareceria por televisão, na imprensa, apareceria caminhando entre eles, mas eles não poderiam vê-lo. E então, vamos ler agora, onde há um mandato a deixar esses rudimentos. E há um rudimento em especial que me foi iluminado nesta semana, que eu nunca havia tocado nele. Honestamente, eu não entendi ainda. Ainda não havia subido a mente de Cristo. Diz Hebreus capítulo 6. Diz, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Não ponho de novo, porque Jesus de Nazaré já fez isso. A igreja não podia dar seu luxo de seguir colocando esse fundamento, como você vê na igreja os domingos, celebrando missa, você os vê numa campanha, celebrando todos esses rudimentos de obras mortas, mandando ao arrependimento, passem à frente, arrependam-se. E isso são obras mortas da fé em Deus, porque Deus já tirou o pecado e tirou a maldição. Agora diz aqui que o primeiro rudimento, como já falamos muitas vezes, é o da doutrina de batismo, número 1. Seja batismo por aspersão, seja por imersão, seja o tipo de batismo que seja, tem que ser deixado. Você já deixou? Todos nós que já deixamos, entramos já num grau de perfeição. Então diz, da imposição de mãos. Quanto ainda eu ligo a televisão e vejo os evangelistas, passem à frente, impondo mãos. Apóstolo, mas por quê? Isso é um rudimento. Porque você está completo em Cristo. Diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, impor as mãos em você, o que eu estaria fazendo era pondo minha carne sobre tua carne. Quando agora o espiritual não está na carne, está na mente. Então,
Se torna um rudimento impor as mãos a você, quando você mesmo tem autoridade para dizer, recebo a vida de Jesus Cristo, o ressuscitado, manifestado em mim, me declaro curado. E não tem que impor mãos a você. E que impõe as mãos para quê? Para sacar demônio, expulsar demônio? Você já sabe que o Evangelho diz que ele foi destruído. Você foi livrado da potestade do diabo. Você não necessita que ninguém imponha mãos a você para nada. É um rudimento. E diga comigo, tem que deixá-lo. Diga quem está do teu lado, tem que deixar isso. Diga a ele, já deixei. Agora pode ver um amigo aí que não tenha deixado, alguém por aí que esteja dizendo, não, na minha igreja isso é sagrado, o batismo, imposição de mãos, isso meu pastor faz toda semana. Bem, porque ele está em apostasia, por isso é que ele faz. Tenta explicar a ele, para ver como se torna difícil tratar de tirar esse rudimento dele. Agora, tem um terceiro aqui, bom, tem dois mais, mas eu não me atrevi a falar da ressurreição, o rudimento da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O da ressurreição dos mortos eu não entendia. Mas a revelação segue avançando e agora sim podemos entendê-lo. Por que podemos entender? Olha, de que vale que a pessoa ressuscite o morto? Ele volta a morrer. Lázaro foi ressuscitado, o que aconteceu? Morreu de novo. Outros foram ressuscitados. Eu estava lendo aqui mesmo no livro aos Hebreus, capítulo 11, verso 35, diz: as mulheres receberam seus mortos mediante ressurreição, mas outros foram atormentados, não aceitando o resgate, a fim de obter melhor ressurreição. Veja que havia uma melhor ressurreição. Diz, verso número 1, portanto é necessário que com mais diligência atendamos às coisas que ouvimos, não seja que resvalemos ou que deslizemos. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Aí é onde está o chamado. Esses anjos, quando tu és propriedade de Deus e és templo, se ele te fez templo dele, em seu templo ele manda, e se ele manda, vai te corrigir, e se for necessário, te açoita também. E se não, te leva para a nuvem de testemunha antes do tempo também. Como te parece? Porque ele é nosso dono, não nos pertencemos a nós mesmos. Abençoado, minhas palavras até aqui. E até outro calqueio para as nações. Os amo muito. Até logo, abençoados com todas as bênçãos. Oi, teu casamento, tudo bem? Sim, tudo perfeito. De fato, está chegando o nosso aniversário. Olha, eu não sei como dizer isso, mas você é minha prima e eu tenho que te dizer. É quando você estava de férias, teu marido disse a Vitor que estava compartilhando com a amada. Ah, com a amada? Que lindo! Quê? O quê? Você não se importa? A amada, a igreja, a esposa de Deus. Qualificativo que Deus, em sua segunda vinda, daria a seu povo. Sinônimos: a igreja, a congregação. Referências: Romanos 9:25, Oséias 2:23.